noite a todos. Então, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Ana Flávia, mas agora estamos aqui ao vivo com o coordenador do curso de vocês, curso de Administração Pública e Gerência de Cidades, o professor Jorge Bernardi. Boa noite, professor. Boa noite, professora Ana Flávia. É um prazer muito grande tê-la nesta aula nobre, esta aula inaugural, esta aula em que nós introduzimos os nossos alunos em Administração Pública e Gerência de Cidades, propriamente no curso. Evidentemente que é uma aula magna, mas o mais importante, a senhora já na primeira parte da aula, junto com o professor Benhur, a senhora explicou o funcionamento. E agora nós vamos nos direcionar ao curso, a pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. Aliás, eu quero agradecer os nossos alunos de todo o Brasil. Nós somos um dos cursos de maior procura aqui da FATEC Internacional. Já estamos nos aproximando de 2.000 alunos. E um detalhe interessante, professora Ana Flávia, esse nosso curso ele não completou ainda 2 anos e nós temos muitos alunos que estão defendendo os seus trabalhos de conclusão do curso, que é um trabalho acadêmico, um artigo científico, e eles estão muito entusiasmados. E nós queremos colocar muitos desses trabalhos que forem de acordo com as nossas disciplinas, também à disposição dos nossos alunos, porque isso é um processo todo de aprendizado. Da mesma maneira que nós transmitimos aquele saber, aquele conhecimento que nós temos, nós estamos aprendendo com o conhecimento de vocês, dos alunos. Então, até para a gente começar a falar um pouquinho sobre o curso, um pouquinho sobre a ideia, de onde surgiu a criação do curso de Administração Pública em Gerência de Cidades, qual foi a necessidade, porque o senhor foi quem elaborou todo esse projeto, pensou em cada uma das disciplinas, né? Como é que foi isso? Exatamente, nós propusemos este curso já há quase 3 anos, ele teve início no final do ano de 2008 e então nós estamos, este ano é praticamente o 3º ano de curso. A ideia que nós tivemos, professora Ana Flávia, foi fazer um curso voltado à gestão pública em algumas áreas específicas da gestão pública, a fiscalização, os modelos de gestão e também com ênfase na questão local, municipal, na gestão urbana. Então, por isso que é administração pública e gerência de cidades. Por quê? Porque nós temos muitos profissionais que trabalham em prefeituras, em órgãos públicos, em todo o Brasil, e que são de áreas específicas, por exemplo, administração, engenharia, arquitetura, mas que muitas vezes não tem uma visão geral de como funciona a administração pública. Então, nós aprofundamos algumas disciplinas que nós temos no curso de gestão pública, temos outras disciplinas novas em que a pessoa, o estudante, ele tem uma visão global do funcionamento da gestão pública. E posso dizer, professora Ana Flávia, que nós temos alunos em várias cidades do Brasil, a gente acompanha através dos chats, através dos e-mails, e os alunos gostam muito do curso e indicam o curso para outras pessoas. Eu sempre cito o caso de uma aluna nossa, uma arquiteta de Brasília, que ela levou vários colegas da repartição dela para fazer o curso, porque ela gostou do curso. E daí ela foi transferida para o Rio de Janeiro e procurou lá um centro de apoio nosso que não oferecia o curso. E me ligou muito chateada, tal, poxa, eu que levei tanta gente, aonde eu fui fazer a pós-graduação, Administração Pública e Gerência de Cidades, não tem. Daí eu indiquei um outro polo, não tão próximo daquele, mas que ela pôde concluir o curso. Então, os nossos alunos, às vezes estão morando em Porto Alegre, são transferidos para Salvador, lá eles vão encontrar o curso. Ou moram em Manaus, são transferidos para Brasília, também vão encontrar o curso. Esta é a facilidade do ensino à distância. Nós temos hoje mais de 500 polos em todo o Brasil
E a pessoa pode fazer a prova, pode assistir a aula em qualquer uma dessas cidades. Professor, fazendo um parênteses, né, em relação ao curso, falar um pouquinho da sua experiência como gestor público, como administrador até de cidades, né? Além de ter sido vereador durante muitos anos, também secretário do Trabalho, suplente do Senado, como é que é toda essa história, essa sua vida pública? Então, professora Ana Flávia, eu iniciei podemos assim dizer, a minha vida pública como funcionário da Companhia de Habitação Popular de Curitiba em 1979. Eu trabalhei quase 3 anos na Coab aqui de Curitiba, e ali eu me inteirei dos problemas urbanos, comecei a ver a questão da população de baixa renda, os programas habitacionais. Eu entrei lá como assessor de imprensa. Eu era formado em jornalismo, mas fui tomando uma consciência da realidade social. Curitiba, naquela época, sofria um grande processo de migração. Eram milhares de pessoas que todos os anos se instalavam aqui. Alguns anos antes tinha havido uma grande geada na região norte do estado do Paraná, e isso dizimou essa geada de 75 com os cafezais. E as pessoas migravam. Então aqui houve um problema social muito grande com o surgimento de muitas favelas. A municipalidade não conseguia dar conta em habitações populares para as pessoas que estavam chegando, e era um período também que estava iniciando um processo de abertura política, e eu estava concluindo o curso de Direito. E comecei a acompanhar os assistentes sociais, os arquitetos, os engenheiros para fazer as matérias, e as pessoas diziam: olha, nós queremos criar uma associação de moradores, uma associação aqui dos moradores desse conjunto. E eu fui fazendo, eu estava nos últimos anos de Direito, fui fazendo os estatutos dessas associações, e depois, em 1981, eu deixei a Coab, até porque eu era filiado a um partido de oposição, e saiu uma notinha no jornal, no dia seguinte eu estava desempregado. Eu voltei daí eu iniciei a minha atividade como advogado, e no ano seguinte, era o final de 81, 82, eu fui eleito vereador de Curitiba. 82? 82. Eu tinha 26 anos, eu fiquei 26 anos na Câmara Municipal de Curitiba. Fui presidente da Câmara, e lá na Câmara, há alguns anos que eu já estava lá, em 85, eu comecei a me interessar pelas questões urbanas. E comecei a me interessar pela administração pública, pelo direito municipal, e aí participava das comissões de urbanismo, fui membro do Conselho Municipal de Urbanismo, e assim eu fui definindo uma atuação. Eu fui eleito 6 vezes consecutivas, e depois eu achei que tinha um determinado momento que eu deveria me aperfeiçoar, porque só a vivência prática faltava uma base teórica. Embora eu fosse formado em Direito, em jornalismo, tivesse feito algumas pós-graduações na área do Direito, mas eu disse: não, se eu gosto disso, estou motivado, eu devo atuar nessa área. E foi aí que eu fiz uma pós-graduação em gestão técnica do meio urbano. Era um grupo de professores que vinham da França para cá, da Universidade de Compiègne, que é uma universidade tecnológica dos arredores de Paris. E eu, em 1975, 95, fiz essa pós-graduação, ganhei uma bolsa de estudos, um estágio do governo francês, fiquei um pouco mais de um mês lá na França, conhecendo os modelos deles, e, paralelamente a isso, eu já fazia aqui uma revista de Direito Municipal e Administração Pública, já desde 1990, porque eu era o presidente da União dos Vereadores do Paraná. E essa revista eu fiz por 6 anos, era uma revista técnica, e quando eu fui para a França, eu vi que lá eles estavam muito avançados, os professores também traziam conceitos novos. Depois, alguns anos, já no ano 2000, 2001, 2002, eu sou amigo do professor Pichler, que hoje é deputado federal,
e que é o fundador do Grupo Uninter, e eu levei para ele uma proposta de nós criarmos um curso de gestão para os vereadores. Só que não houve muito interesse dos meus colegas vereadores, e daí nós fizemos um curso de gestão pública para a comunidade em geral. E esse curso, que hoje é um sucesso aqui, nós temos mais de 9.000 alunos em todo o Brasil, deste curso saiu, então, essa especialização em administração pública e gerência de cidades, que nós estamos hoje aqui apresentando a vocês, nossos alunos. Então, é uma continuidade, porque à medida em que você vai estudando, você tem que se aprofundar em alguns temas, e nesse particular, eu fiz posteriormente mestrado, hoje estou fazendo doutorado, então a gente está buscando também esse aperfeiçoamento técnico, esse aperfeiçoamento profissional. E a vantagem da pós-graduação é que você tem alunos de todas as áreas, da engenharia, da administração, da contabilidade, de serviços sociais, da própria gestão pública, do direito. Então, é extraordinário. Eu estou muito feliz de poder participar desse projeto e contribuir com a formação de profissionais em pós-graduação em várias cidades brasileiras. Inclusive, eles podem até utilizar o seu exemplo como referência de educação contínua, né? Está sempre se aperfeiçoando. Então, além de jornalista, advogado, mestrado, agora enfrentando mais o doutorado, e também fora os seus livros publicados, né? Nós temos um aqui, posso mostrar ele? Pode, sim. Eu trouxe um dos meus livros, outro livro que está na segunda edição, é a Organização Municipal e a Política Urbana. Hoje, coincidentemente, eu acabei esquecendo de trazer. Até o outro livro é mais voltado à disciplina que eu dou aqui para a pós-graduação. Essa matéria, o processo legislativo brasileiro, é uma das disciplinas da graduação em gestão pública. Nós publicamos 2 livros, agora estamos escrevendo o terceiro, reescrevendo um livro com um outro colega, e posso dizer que esse é um processo contínuo. Eu cheguei à conclusão, professora Ana Flávia, de que qualquer profissional, em qualquer área, ele não pode parar de estudar. Aliás, eu mesmo contraria um pensamento que eu tive ainda muito jovem. Eu tinha 24 anos e estava passando pela Praça Santos Andrade, aqui no centro de Curitiba, e era no mês de fevereiro, final de fevereiro, e eu vi os alunos indo para a faculdade com a bolsa debaixo do braço, caminhando, e eu pensei comigo, eu disse, poxa, eu estou com 24 anos, sou formado em jornalismo, em direito, e não preciso mais estudar. Lendo engano, né? Lendo engano. Você sabe que 3 anos depois, eu fiz a minha primeira pós-graduação, e eu pensei assim, se eu não me atualizar, eu nem fico parado, eu ando para trás. Entende? Então, hoje, a formação do profissional ela é contínua, a pessoa não pode parar nunca mais. O conhecimento dobra a cada 2 anos. Então, é algo extraordinário. Antigamente, levava milhares de anos para uma evolução, para você ter ampliar o conhecimento. Hoje, não. Olha, os nossos filhos já sabem muito mais em algumas áreas do que nós. Então, nós temos que estar nos atualizando sempre. E isso serve tanto para o médico, quanto para o advogado, para o professor, para o engenheiro, para o contador, para o economista. Enfim, qualquer profissional, em qualquer área, ele tem que estar atualizado. Ele tem que ter uma educação continuada. E essa modalidade, professora Ana Flávia, da educação à distância é algo extraordinário. Porque, a senhora veja, nesse momento, nós temos alunos lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Temos alunos lá no Oiapoque. Temos alunos em Manaus. Temos em Uruguaiana. Temos alunos em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Temos alunos lá em Roraima, em Rondônia, em todos os pontos do Brasil. Então, é algo extraordinário. Em qualquer cidade você pode ter. E com essas novas tecnologias, e aqui o Grupo Uninter
nós podemos dizer que ele está muito avançado em termos de tecnologia. Os professores também são de um nível altíssimo, os melhores professores, porque às vezes, sabe, professora Ana Flávia, a senhora é uma especialista disso, mas às vezes tem um bom professor numa aula presencial, mas quando ele chega na frente da câmera, ele dá um branco, ele não sai nada, a pessoa começa a suar, a tremer, e o aluno que está lá do outro lado, que está assistindo, ele já percebe isso. Ele sofre junto, né? Ele sofre. Nós já tivemos que mudar professores, não na pós-graduação, mas na graduação, porque no meio da aula o professor tinha escrito livros, altamente preparado, um professor com experiência, mas no meio da aula ele não conseguia se expressar, aquela coisa toda. Então, essas tecnologias são extraordinárias, mas elas também têm uma outra metodologia, elas têm um outro enfoque que, muitas vezes, numa aula presencial, você não precisa ter, né? Inclusive, já que o senhor citou várias cidades onde nós temos aí os alunos, vale lembrar que nós estamos aqui ao vivo, né? Vocês podem aí da sua cidade fazer interação. Vou pedir que eles coloquem novamente o número do 0800, faça um teste, ligue no 0800, veja se a gente está ao vivo mesmo aqui. Faça sua pergunta, seu comentário, seu elogio, né, professor? Exatamente. Aliás, o processo de interação é algo fantástico, né? Principalmente nos chats, no 0800, nos e-mails, porque você conhece, você olha lá a lista, tantos alunos lá no interior de Pernambuco, na cidade de Pernambuco, tantos alunos lá na Bahia, mas você não sabe o que aquele aluno está pensando, daí quando ele escreve, ele diz, olha, nós temos essa realidade no nosso município, como é que você pode nos ajudar? Às vezes um outro lá, uma outra região tem a resposta para aquele problema, entende? Então é um processo assim muito dinâmico, esses fóruns, todo esse sistema, né? Porque o Brasil é um continente. Eu lembro que quando eu era criança, no livro de geografia, eles colocavam toda a Europa dentro do Brasil e ainda sobrava espaço. Entende? Então isso é uma coisa extraordinária. E a educação à distância, que está engatinhando aqui no Brasil, ela já tem 30, 40, 50 anos, a nível superior em vários países, né? Agora, um detalhe interessante, professora Ana Flávia, há uns 2 anos atrás, vieram uns professores da mais importante universidade de ensino à distância, lá, a UNEAD, da Espanha. E eles ficaram impressionados com a qualidade do nosso material, com a qualidade da nossa tecnologia. Eles disseram, mas como vocês em tão pouco tempo, nós estamos, o Grupo Uninter tem educação à distância há 6, 7 anos, e como é que vocês conseguiram evoluir tanto? O que nós levamos décadas, vocês fizeram em 3, 4 anos. Isso, modéstia à parte, é um pouco da capacidade do brasileiro de se adaptar e adotar, inovar, né? Então, a gente quer agradecer aos nossos alunos que confiam, que acreditam, né? E que estão, e posso dizer que cada módulo nós aperfeiçoamos mais ainda a metodologia, o material fica melhor, os professores também ficam mais, como é que se diz assim na gíria, cancheados, entende? Então, já temos professores de altíssimo nível no ensino. Que, inclusive, todas as sugestões que os alunos fazem ou solicitam, na medida do possível, claro, né? Se quisesse, não teria prova, né? Mas na medida do possível, elas são atendidas, né, professor? Porque também, professora Ana Flávia, que nós temos que seguir as regras estabelecidas pelo MEC. Então, nós temos que seguir essas regras, essas orientações. Evidentemente que você tem uma certa liberdade nessa metodologia, mas também o próprio Ministério da Educação, ele está enquadrando esta metodologia dentro de determinados padrões e que nós temos que nos adequar. E por isso que, evidentemente, às vezes tem sugestões de alunos que nós adotamos e algumas que
às vezes seriam até interessantes, mas nós não podemos fugir dessas normas estabelecidas pelo MEC. Então, até falando efetivamente dos alunos, né, temos aqui alguns slides. O público-alvo, então, nesse curso, né, ele é dirigido a quem? Olha, o público-alvo nosso são os tecnólogos em gestão pública. Nós já formamos mais de 6.000 tecnólogos em gestão pública em todo o Brasil. Estava comentando aqui com os nossos colegas aqui do estúdio, os nossos câmeras, os nossos diretores de TV, de som. Então, esse é um público. Os profissionais de várias áreas, os funcionários públicos com curso superior em várias áreas da administração pública direta, indireta, municipal, estadual, federal, enfim. Tanto o professor quanto o economista, o advogado, o médico, o assistente social, qualquer funcionário público que tenha graduação, curso superior, ele pode fazer, aliás, até se não tiver curso superior, ele poderá fazer, daí ele faz o curso como extensão universitária. Os profissionais das concessionárias de serviço público, companhia de energia elétrica, companhia de transportes coletivos, companhias, os candidatos a concursos públicos também. Aliás, um detalhe muito interessante sobre esse livro, professora, sabe que a gente como escritor, e o meu sonho desde criança sempre foi ser escritor, esse livro, o maior elogio que eu recebi foi de uma aluna de Brasília, do curso de gestão pública. Ela disse: professor, quero fazer um breve comentário sobre o seu livro. Eu estou estudando há 3 anos para um cargo, assumir uma função num órgão público da administração federal, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, ou na Câmara Legislativa. Já pesquisei, li vários livros de processo legislativo, mas queria dizer que o seu livro é o mais completo e o de mais fácil leitura. Então, isso para mim foi digamos, um elogio assim que me deixou lá nas nuvens. Por quê? Porque quando você escreve um livro, você procura colocar lá o máximo de conteúdo que possa ajudar o teu aluno, mas também você procura colocar de uma forma simples, sem perder a questão técnica ou o rigor científico, mas que esse conteúdo a pessoa possa entender. Então, na segunda edição, esse livro tirou 9.300 exemplares na primeira edição, na segunda eu vou pôr esse comentário dessa aluna, porque para mim foi o maior elogio, porque foi de uma pessoa que fez uma avaliação, né? Com certeza. Entende? Então, todos esses profissionais, professora Ana Flávia, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo, Judiciário, todos são, digamos, pessoas que estão capacitadas para fazer o nosso curso. E o detalhe, a cada módulo ela pode ser certificada. São 3 módulos. Então, a pessoa, se ela tiver graduação, ela já recebe o diploma de pós-graduação. Se ela não tiver, ela recebe um certificado de extensão universitária, que também ajuda, né? Porque ela vai se preparar melhor para atuar na administração pública. Evidentemente que esse curso tem uma certa ênfase na questão local, municipal, na gerência de cidades, que é o maior público nosso, quer dizer, é o maior número de alunos atuam no âmbito municipal, mas serve também para os do âmbito estadual e federal. É importante lembrar que é um curso de gestão, né? Então é para ele aprender a realmente fazer, executar a gestão, né? A gestão é algo assim, digamos, do dia a dia, né? Embora eu esteja na prática agora, até o final do mês, como secretário do Trabalho e do Emprego de Curitiba, nós sabemos que mesmo em cidades como Curitiba, que sempre você encontra dificuldades. Às vezes a teoria não é bem o que acontece na prática, mas você sabe que o correto é aquilo que está nos livros, que é a teoria. Então, você procura também implementar aquilo que você está aplicando. Evidentemente que na gestão pública, de um modo geral, tem um componente político
que muitas vezes influencia e impede certas coisas delas acontecerem. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que você tem que buscar sempre aquele ideal. Você tem que buscar aquela meta. É que nem aqueles versos do Eduardo Galeano, que ele diz que a utopia ela está próxima. Você caminha um passo em direção a ela, ela se distancia um passo. E assim por diante. Por isso que é a utopia. Então, não que o nosso curso seja um curso utópico, que não seja aplicado, não. Evidentemente que tudo aqui se aplica, mas, às vezes, nem tudo sai na prática como a gente aprendeu na teoria. Ou talvez no tempo que gostaria que fosse, Exatamente. né? Aliás, esse é o maior problema da gestão pública, né, de um modo geral. Porque você tem tantas amarras, tantas coisas para você fazer, e se você não seguir isso, você sofre punições. Por isso, inclusive, que nós colocamos várias disciplinas voltadas justamente à fiscalização. Por exemplo, nós temos, vamos ver depois, nós temos disciplinas do controle interno, do controle externo. Então, professora, o objetivo é justamente capacitar o nosso servidor público para que ele possa compreender, possa aplicar os sistemas de controle interno, externo, e evitar que ele tenha consequências criminais por atos que muitas vezes ele comete irregularmente e que não houve o dolo, mas às vezes até por falta de esclarecimento. Então, e como eu disse, tem toda essa visão também voltada à gerência de cidades. Então, temos disciplinas voltadas ao direito municipal, que você dá uma visão de como funciona um município, o Estatuto das Cidades, aliás, é a política urbana, o plano diretor, isso tudo vai ser, nós estudaremos nesse módulo que vamos começar agora, né? Então, tudo isso faz parte, digamos, deste conteúdo, desta meta, deste objetivo, que é dar uma visão do funcionamento da administração pública, de como isso pode ser aplicado e com ênfase na gerência de cidades. E uma das perguntas que os alunos sempre fazem, né, é qual é efetivamente o diploma que ele vai ter, o que vai sair no certificado dele, até ter uma pequena variação agora para os alunos que estão começando agora. O curso se chamava MPA, né? Isso. E agora não existe mais o MPA, só Administração Pública. Para os atuais alunos, nós vamos só, vocês que estão iniciando hoje, vai ser Administração Pública e Gerência de Cidades. Embora nós estejamos negociando com o professor Benhur, aquele professor que apresentou a aula anterior com a professora Ana Flávia, de nós continuarmos, talvez, aí com algumas complementações com o MPA, mas é pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. E o aluno vai ser certificado como pós-graduado. Evidentemente que temos alguns que não concluírem ou que não fizerem o seu trabalho de conclusão de curso, esses alunos, eles poderão ser certificados pelos diversos módulos, como extensão universitária. Então, o certificado é da FATEC Internacional, que é uma instituição credenciada pelo MEC, né, através da portaria 4.271, de 13 de dezembro de 2005. O diploma, a certificação, ele produz todos os efeitos legais. Nós sabemos que muitos órgãos públicos, muitas prefeituras, muitos órgãos, eles estão estimulando os alunos para fazerem a graduação, a pós-graduação, e aí eles têm um crescimento vertical na carreira. Eu mesmo, durante os anos em que fui vereador de Curitiba, contribuí na aprovação de inúmeras leis que estimularam os servidores municipais dos legislativos a se capacitarem, porque eles tinham um crescimento profissional maior
Nós sabemos que o servidor público, ele sempre enfrenta, a grande maioria, os problemas salariais, né? E então uma forma dele aumentar a sua renda, aumentar, digamos assim, a sua remuneração é justamente estudando. E por isso que nós seguimos todas as normas do MEC, tudo é reconhecido pelas nossas leis e, graças a Deus, não temos tido nenhum problema e os nossos alunos estão muito satisfeitos com o nosso curso e os mais de 38 cursos que nós temos aqui na FATEC Internacional. Evidentemente que você vai concluir esse curso daqui a um ano e depois você poderá complementar com outros cursos, sustentabilidade urbana, temos curso ali já voltado mais à área, por exemplo, de controle da administração pública, contabilidade pública e inúmeros outros cursos. Aliás, a nossa supervisora geral, a professora Ana Flávia, que é a responsável por todos esses 38 cursos que já temos de pós-graduação, é tantos que às vezes eu me perco, né? Não, e agora temos até 2 novos, né, de saúde pública, falando em... temos de saúde né, pública. Começa agora semana que vem o novo então, curso. Já chegamos aos 40 cursos. Exatamente. Eu mesmo quero dizer a vocês, olha, eu faço doutorado e pós-graduação. Nesse sábado, todo sábado de manhã, das 8 às 10, quer dizer, todo sábado não, a cada 15 dias, né? Nós temos a pós-graduação em gestão em ensino à distância. Todos os nossos funcionários e parceiros do Grupo Educacional Uninter, se eu não me engano, são 1.800 que estão fazendo essa pós-graduação em todo o Brasil. Inclusive, no sábado passado, o senhor fez uma interação ao vivo, né? Eu fiz uma interação ao vivo e tal, porque eu já recebi muitas interações dos alunos e eu queria saber como é que era a interação. O papel de aluno. Né? Fazer o papel de aluno. Porque nós, para darmos aula no ensino à distância, para trabalharmos com o ensino à distância, você pode ser doutor, pós-doutor, ter tudo, mas o MEC exige que você tenha uma pós-graduação em ensino em EAD. Então, todos os nossos, são 1.800 profissionais que trabalham aqui no Grupo Educacional Uninter e nas mais de 500 polos de apoio estão fazendo esse curso de pós-graduação à distância. A professora Ana Flávia também faz, também né? faz. Todos nós fazemos, porque nós também temos que nos atualizar nessa mídia, nessa modalidade de ensino. Com certeza. Professora, então vamos falar efetivamente das disciplinas do curso, né? Importante que os alunos saibam, as aulas começando agora, hoje estão os alunos novos assistindo essa aula de hoje, mas na semana que vem eles vão encontrar vários companheiros de sala. Exatamente. Né? Então, nós já vamos começar na próxima semana, na próxima quinta-feira, na primeira aula nós teremos gestão de serviços e obras públicas. São disciplinas mais voltadas à gerência de cidades, essas duas que vão começar a semana que vem. Então, o professor que vai dar a disciplina é o professor mestre em engenharia da produção, José Rubio. O professor Rubio foi muitos anos professor da hoje Universidade Tecnológica do Paraná. Ele foi quem implantou aqui no Paraná todas as obras de infraestrutura da fábrica da Renault. Ele trabalha há muitos anos. Agora ele está na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, mas ele é funcionário de carreira da Secretaria, da região metropolitana, que aqui se chama COMEC, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. Então, uma pessoa que tem experiência em implantar obras públicas, atuar nessa área de gestão. A outra disciplina que vai ser... É suspeita, né? Eu não posso falar muito, espero que vocês gostem, mas é política urbana, é a minha especialidade. Eu, como disse, eu estou desde 85 estudando esse tema. Evidentemente, ainda que tenho muito a aprender,
mas eu escrevi um livro, que é a Organização Municipal e a Política Urbana, e vocês vão receber um material de apoio, que é a política urbana, são cerca de 150 páginas. Alguns artigos que eu tenho escrito também vou colocar lá à disposição dos nossos alunos. Vou ver aquilo que os nossos alunos produziram, vou pedir autorização, quem sabe eles possam disponibilizar para vocês. Então, política urbana, nós vamos estudar a política urbana, que está na Constituição, artigos 182, 183, as funções sociais da cidade, as funções sociais da propriedade. Vamos estudar também o plano diretor. O plano diretor é básico, é fundamental, o estatuto das cidades. Evidentemente que a grande maioria dos municípios, praticamente todos os municípios acima de 20 mil habitantes, já tem o seu plano diretor. Só que existe um processo de atualização. Então, nós temos que estar estudando sempre o plano diretor. Eu fui, durante 4 anos, membro do Conselho Nacional das Cidades, e lá nós tínhamos, ainda tem, um grupo que estuda só plano diretor. Então, elaboramos as primeiras, digamos, normas, as primeiras normas de como se fazer um plano diretor. Evidentemente que o Conselho das Cidades ele não tem caráter deliberativo, mas ele tem um caráter, para efeitos externos, um caráter no sentido de um indicativo, de recomendação. Então, tudo isso nós vamos estudar a partir da próxima semana, né? É importante, né, que os alunos percebam que os professores que vão ministrar cada uma das disciplinas são realmente especialistas na sua área, com vivência prática, não só teórica, mas que realmente atuaram já, tanto o professor José Ruppel, como o senhor em política urbana, nas obras públicas do professor José Ruppel, né? Então, isso é bastante importante. Olha, né? isso, a senhora falou uma coisa muito importante, professora Ana Flávia, porque nós procuramos buscar o perfil do professor. Não que ele tenha doutorado, mestrado, isso é muito importante, mas nós queremos conciliar aquela experiência prática, aquela vivência com a qualificação acadêmica. Por quê? Porque, às vezes, tem uma pessoa que lá trabalhou 30 anos naquela área, estudou, mas até em função do esforço que ela fez na atividade profissional dela, ela não pôde estudar, fazer um mestrado, um doutorado. Claro que aqui o mínimo que se exige é que a pessoa tenha uma ampla experiência e tenha uma pós-graduação. Aliás, isso é norma, mas nós vamos ter muitos professores com doutorado, outros com mestrado, e sempre buscamos, digamos, esse tipo de profissional e que principalmente tenham experiência, porque a experiência também é algo que tem talvez tanto ou quanto até mais valor do que a própria, digamos, qualificação acadêmica. E, além disso, então, só reforçando, né, vocês vão ter aula a partir da semana que vem, serão 6 semanas de aula e depois uma semana, que é justamente essa semana de aula inaugural, para os alunos novos que vão começar daí só em maio. Então, vocês têm essa uma semana para a elaboração de prova, para a elaboração da produção do conhecimento. Acabando essas 6 semanas, nós começamos com outras 2 disciplinas. Outras disciplinas. Daí nós vamos ter, por exemplo, controle interno e auditoria governamental. São também especialistas, o professor que vai dar a disciplina, ele é mestre nessa área. Teremos uma outra disciplina que é gestão de pessoas. A gente sabe que a administração pública, o maior patrimônio da administração pública são os servidores públicos, as pessoas que estão lá. Então, também um professor mestre, especialista, e assim por diante. As outras disciplinas, logo a seguir nós teremos contabilidade pública, que para o gestor é muito importante ele ter noções de contabilidade pública. Temos muitos contadores que fazem o nosso curso, mas o gestor tem que ter essas noções, saber como funciona. Controle interno, as contas externo, as contas anuais, os procedimentos relacionados ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é
um órgão que fiscaliza a administração pública em todos os níveis. Então, tudo essas são disciplinas. Depois nós temos disciplinas, uma disciplina que é direito administrativo, como acontecem as relações dentro da administração pública, as normas que devem ser seguidas. Nós sabemos que na vida privada você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Agora, na administração pública, você só pode fazer o que a lei manda. Se você fizer qualquer coisa fora da lei, você já comete irregularidades e pode responder por isso. O orçamento, um órgão público funciona basicamente com orçamento, então o orçamento e as finanças públicas. Depois, vamos concluir, também nesse ano teremos outra disciplina que é Direito Municipal. Eu sou o professor dessa disciplina, onde o aluno vai ter um entendimento de como funciona o município, aquilo que está estabelecido, os princípios constitucionais, a lei orgânica, planejamento e sustentabilidade urbana. Professora Patrícia Sotoriva, que é doutora na área de meio ambiente, tem vários trabalhos publicados. E, finalmente, o curso de vocês, ele conclui com disciplinas na área de gestão. Então, elaboração, gestão e avaliação de políticas públicas, com o professor Roosevelt Brasil Queiroz, que tem um livro maravilhoso também, escrito aqui, e que é mestre nessa área, e o modelos de gestão e gestão por projetos, com o professor José Bernardoni Filho, que já foi secretário de Estado, é mestre nessa área, e que também tem bastante experiência na área de administração pública. Enfim, todas essas disciplinas, elas dão este mix, digamos, geral da administração pública e, evidentemente, que o aluno, quando ele fizer o seu artigo científico, ele vai aprofundar o conhecimento que ele adquiriu e que ele pesquisou com o seu artigo, né? Que isso é um patrimônio que ele vai fazer, vai construir. Inclusive, é importante até lembrar que os alunos que estão começando, os alunos que entraram em janeiro, por exemplo, eles acabaram de ter essa disciplina, né, de elaboração e gestão. Então, vocês que começam hoje vão ter essa disciplina só no finalzinho de todas, né? Em janeiro do ano que vem. Então, essa é a facilidade, né, a diferença desse curso ser modular. Então, vocês vão ver a cada entrada, vocês vão ter novos colegas, alguns colegas que terminam o curso, deixam, né, e vai sempre reciclando essa turma. Olha, esse modelo é espetacular, porque o aluno é como uma roda gigante. Uma hora você está viajando com o outro, daí alguém para lá na estação, deixa embaixo, vai entrando outras pessoas. Eu acho essa metodologia, essa forma extraordinária, porque você cria um grupo de relações humanas, de pessoas que estudam. E engraçado que eu sempre fui estudante, sabe, professora Ana Flávia? Mas o meu sonho era ser professor, e eu confesso que eu sou um professor ainda aprendiz, porque eu sou professor apenas há cerca de 6 anos. Mas nesses 6 anos eu já tive mais de 15 mil alunos. Evidentemente que eu não conheço todos os meus alunos que estão em todo o Brasil. Mas a grande satisfação de você ser um professor é que, às vezes, alguém te encontra em uma outra cidade e diz assim: você não é fulano de tal, o Jorge Bernardes, foi meu professor. Uma vez, o ano passado eu fui para Belo Horizonte fazer uma palestra lá, e uma aluna minha, ela viajou com os vereadores da Câmara dela 400 quilômetros. Ela mobilizou a Câmara e disse: não, vocês têm que participar daquele congresso, vai estar lá o meu professor Jorge Bernardes. Daí ela chegou e disse: eu sou fulano de tal, estudo no polo de São João del Rei, trabalho na Câmara de uma cidade, eu acho que Santa Rita do Passa Quatro, não estou lembrado bem o nome da cidade, e trouxe os vereadores, ela era assessora da Câmara Municipal, advogada, né? E trouxe os meus alunos aqui para conhecer o senhor, tal, até eu estava fazendo o lançamento do meu outro livro, e foi muito bacana encontrar essa aluna que viajou 400 quilômetros para me conhecer pessoalmente. Então é algo assim bacana que nos engrandece, porque
qualquer um de nós, a gente lembra da primeira professora, né? Uhum. Eu lembro da minha primeira professora. Lembro, aliás, do primeiro dia de aula, que a minha mãe era professora. E ela foi lá ensinar a nossa professora, porque era uma escolinha rural, e a professora só tinha o terceiro ano primário, que também era a graduação da minha mãe. Só que naquela época, em 60, na década de 60, as mulheres não trabalhavam depois de casado. Então ela foi lá e escreveu no quadro A, B, C, D. Acho que nos 3, 4 primeiros dias a minha mãe ficou ensinando a professora a nos ensinar. E a Wanda foi a minha primeira professora, efetivamente. Olha só, então agora, né, Agora, voltando, assumindo o papel de professor também, fazendo esse papel de multiplicar o conhecimento, né? isso, Professor, infelizmente o nosso tempo é relativamente curto, isso. mas ainda temos mais um minutinho. Que recomendação o senhor daria, não só para quem já deu esse primeiro passo de iniciar um curso de pós-graduação, mas o que eles podem não só esperar do curso, mas que recomendação o senhor daria para esses nossos alunos? Eu quero encerrar essa minha participação, professora, apesar que a senhora vai fazer alguns comentários ainda, né? Mas depois a gente pode continuar com uma frase do Winston Churchill. Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele resistiu ao ataque nazista junto com Roosevelt, com Stalin, eles ganharam a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não foi invadida pelos nazistas, e daí ele era primeiro-ministro e foi convidado ele era o paraninfo de uma turma de formandos. Então todo mundo foi lá naquela formatura e agora vai falar o primeiro-ministro Winston Churchill. Então, esse conselho que o Winston Churchill deu aos seus alunos, aos seus apadrinhados, eu gostaria de deixar a você. O que ele disse? Ele subiu na tribuna e disse: nunca, jamais, em hipótese alguma, desistam. O que eu quero dizer a vocês é que nunca desistam, porque a continuidade, a perseverança é que faz a diferença. Então, nunca, em hipótese alguma, jamais desistam. Vão em frente e continuem estudando sempre. Bem, os recados que eu tenho que dar, como não são muito bons, foi até boa essa introdução, né? A introdução. Falar um pouquinho sobre a prova, sobre a produção do conhecimento, até mesmo sobre o TCC, né? O TCC nós falamos, o professor Benhu explicou bastante no primeiro momento, e vocês não precisam se preocupar, pelo menos nesse primeiro momento. Vocês têm aí as primeiras 10 disciplinas, vocês podem fazendo tranquilamente, e depois desse período, sim. Então, vocês vão começar a elaborar a TCC. Bom, quem quiser já pode começar a elaborar desde já, mas as orientações, enfim, tudo só vai acontecer após a 10ª disciplina. Depois vocês têm mais 6 meses aí para fazer o TCC. E, em último caso, se não der tempo nesses 6 meses, existe a possibilidade até de prorrogação desse prazo. A gente sabe que acontecem várias coisas aí na vida da pessoa durante esse 1, 2 anos, né? Então, existe essa possibilidade de prorrogação. Mas, como eu falei agora há pouquinho, para cada uma das disciplinas, vocês vão ter as avaliações. Então, ao final dessas 6 semanas de aula, vocês têm uma avaliação da disciplina. Tanto uma quanto a outra. As 2 disciplinas vocês podem agendar aí com o seu tutor, fazer no mesmo dia ou fazer durante a semana, 2 dias distintos. Normalmente é mais fácil, né, professor? Se preparar e fazer já no mesmo dia, as 2 provas já resolve tudo. E, além disso, existe a produção do conhecimento, que é uma atividade prática que vocês vão fazer em grupos, né? Então, vocês podem fazer individualmente, quem tiver interesse, mas também podem fazer em grupos, inclusive com várias cidades. Nada impede de alguém de Manaus fazer com Curitiba, São Paulo, né? Existe essa possibilidade no ensino à distância. Vocês podem formar um grupo em qualquer lugar do país. E essa produção do conhecimento, ela é relacionada a essas 2 disciplinas que acontecem simultaneamente. Então, agora, por exemplo, se vocês forem perguntar para os colegas de vocês, que não estão aqui hoje, né? Porque essa aula inaugural para os alunos novos, os alunos que vão estar com vocês na semana que vem, podem até ajudá-los, né? Dizer como funciona essa produção do conhecimento.
Então, além dessa prova, né, a cada disciplina, a produção do conhecimento e o TCC, são as formas que vocês serão avaliados, né, professor? Exatamente. Então, professora Ana Flávia, eu quero agradecer muito o seu apoio, a sua presença, a sua participação nessa nossa aula inaugural. Eu tenho certeza de que com a sua... abrilhantou essa nossa aula. Muito obrigado e estamos muito felizes de poder dar essas orientações aos nossos alunos. Muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Bom, então, para encerrar, né, queria agradecer principalmente pela sua presença, por ser o coordenador desse curso, né, que com toda essa experiência, essa bagagem de administrador público, com certeza isso se reflete não só na sua fala, mas até na escolha dos professores. Com certeza vocês têm aí um curso de excelente qualidade. Então, agradecendo não só a vocês alunos, por terem realmente dado mais esse passo, esse novo desafio. Como o professor Jorge Bernardi falou, assumam esse desafio, não desistam, né, professor? Nunca, jamais, em hipótese alguma. Boa sorte, né? Bons estudos e na semana que vem vocês têm aula com o professor Ruppel e também com o professor Jorge Bernardi. Até mais.